Olá, Shalom. Meditando um pouco na palavra do Senhor, e nós vamos trazer uma mensagem da parte do Senhor, lá em Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 17, que nos diz assim: Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma grande e poderosa nação, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo tudo que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, se correspondem ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirá e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de mim fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza, ainda assim pergunto: E se faltarem 5 para completarem os 50 justos, destruirá a cidade por causa dos 5? Disse-lhe o Senhor: Se encontrar ali 45, não a destruirei. E Abraão continuou: E se porventura apenas estiver ali 40? Insistiu Abraão. Ele lhe respondeu: Por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou: Não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei. E prosseguiu a Abraão: Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunta: E se apenas 20 foram encontrados ali? Ele respondeu: Por amor às 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: Não te ires, Senhor, mas permita-me falar mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: Por amor aos 10, não a destruirei. E tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Quero trazer para nós ainda uma outra mensagem do Senhor. Jonas, capítulo 1, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e tiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós
e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados ao perguntar: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor que havia lhe dito. Duas mensagens diferentes entre si, mas com mensagens interessantes. Na primeira, em Gênesis, no capítulo 18, Deus chega para Abraão. A primeira coisa que Deus faz, ali há uma teofania dentro da teologia. O Senhor se apresenta a Abraão com 2 anjos e primeiro dá uma boa notícia a Abraão. Abraão seria pai de um varão, e lhe daria o nome de Isaac. Mas Deus, por ter uma amizade com Abraão, ele disse: olha, não posso negar a Abraão o que vim fazer. E diz a palavra do Senhor que Deus ouviu sobre Sodoma e Gomorra o que a cidade havia e estava fazendo. Que a cidade não temia ao Senhor e fazia o que queria. E Deus desceu para ver se realmente tudo aquilo que ele tinha ouvido a respeito de Sodoma e Gomorra era verdade. E enquanto os anjos do Senhor se deslocam para Sodoma e Gomorra, Abraão fica conversando com o Senhor. E ele começa a fazer umas perguntas interessantes. Senhor, já que o Senhor ouviu falar de Sodoma e Gomorra, e essa cidade tem uma condenação, e se porventura dentro dessa cidade, que não era pequena, houver 50 justos, o Senhor vai destruí-la por conta dos 50? E Deus, na sua soberania, responde a Abraão: se houver 50 justos, não a destruirei. Abraão torna a perguntar: e se faltarem 5 e houver apenas 45 justos? Ele diz: por conta dos 45, não a destruirei. E ele continua: e se houver 40, e se houver 30, e se houver 20, até que por fim ele diz: e se houver 10 justos naquela terra? E o Senhor respondeu da mesma forma: se houver 10 justos nessa cidade, não a destruirei. Abraão se cala, volta para casa, e o Senhor volta aos céus, e os anjos prosseguem para Sodoma e Gomorra. Na cidade não haviam 10 justos. E agora, falando em Jonas, Jonas recebe uma palavra da parte do Senhor. E nessa palavra, Deus, ele não disse que ouviu. Ele disse: olha, eu sei a maldade de Nínive. Não era uma cidade perfeita, era uma cidade sanguinária, destruía povos e principalmente perseguia o povo judeu. E Jonas, como um homem de Deus, recebe uma mensagem de Deus de forma condenatória para Nínive. Mas ele, sabendo quem eram os ninivitas, um povo cruel, ele resolve fugir. Vai até o porto, compra uma passagem, entra no navio, o navio zarpa. Mas no meio do caminho, enquanto Jonas desceu para o porão e dormia tranquilamente, o Senhor tinha um destino para Nínive. Deus precisava de um homem ali. Em Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 18, Abraão intercede. Ele vai perguntando sobre os justos. E aqui Jonas recebe a mensagem do Senhor e em vez de conversar com o Senhor e fazer aquilo que ele havia determinado, ele foge. E Deus, diz o texto que Deus fez soprar um vento forte. Enquanto Jonas dormia, o mar era agitado e os marinheiros, tentando salvar a sua vida, acabam jogando toda a carga do navio no mar.
para que o peso fosse diminuído e as ondas não entrassem e enchessem a embarcação de água. E depois de eles terem aliviado toda a carga, depois de terem jogado tudo ao mar, o comandante e o capitão do barco desce e encontra Jonas dormindo. E faz uma série de indagação: como é que você pode, diante dessa tormenta, estar dormindo? Quem é você? O que você fez? Até que por fim Jonas se identifica. Ele diz: olha, eu sou hebreu, sou adorador do Senhor, recebi uma palavra de Deus para ir até Nínive, mas eu estou fugindo. E só tem um meio para acabar com toda essa tormenta. Vocês devem me jogar ao mar, para que isso acabe esta tormenta e vocês fiquem vivos. E mesmo diante do que Jonas acaba de dizer, eles ficam relutantes. E no capítulo 2 de Jonas, eles resolvem lançar Jonas ao mar. E quando Jonas é lançado ao mar, a tempestade cessa. E todos os marinheiros observaram aquilo, quando a palavra diz que veio um grande peixe, tomou Jonas, vivo ainda, e o engoliu. E Jonas, percebendo a sua situação, enquanto aquele peixe está com ele ainda vivo dentro dele, por 3 dias e 3 noites, Jonas esteve dentro do ventre do peixe. E enquanto o caminho que Jonas queria fazer para ir a Tars, o peixe traz Jonas de volta para Nínive, para fazer aquilo que Deus havia determinado. E Jonas faz uma oração, pede graça, pede misericórdia, pede perdão a Deus. Porque ele, em vez de cumprir a tarefa de Deus, ele pede que Deus lhe dê mais uma oportunidade, para que ele possa cumprir, assim, a tarefa que Deus o designou. E no capítulo 3 de Jonas, ele chega à cidade de Nínive. A cidade necessitaria de 3 dias de caminhada para que ele colocasse diante da cidade tudo aquilo que Deus havia determinado para ele. E Jonas começa a percorrer a cidade. E ele faz essa tarefa num dia, dizendo: olha, Deus vai destruir essa nação. Deus vai destruir essa cidade. E aquela cidade entra num pavor, num medo tão grande, que as notícias se espalham. E a população começou a ouvir aquilo e foi se espalhando a notícia, até que por fim chegou diante do rei. E o rei, também com medo pela sentença que havia sido colocada diante da sua cidade, resolve, numa medida extrema, fazer algo inusitado. Ele conclamou um jejum, não somente por ele, mas por toda a cidade, por todo o seu povo. E durante o dia inteiro, alguns dias, ninguém comeu, nem os animais. Todos se vestiram de pano de saco e lamentaram e clamaram ao Deus do céu por graça, por misericórdia, por perdão. E Jonas, vendo aquela situação, ele resolve sair da cidade e ficar no alto do monte, onde ele esperava que Deus assim cumprisse a palavra dele, que ele havia dito: vou trazer sobre esta cidade a minha sentença. Enquanto Jonas está no alto do monte, Jonas pega no sono e Deus faz crescer uma planta que gera para Jonas sombra. E ele observou que aquela planta que cresceu rapidamente produziu para ele sombra. Ele se aliviou do sol e ficou aguardando. Mas depois de algum tempo, o Senhor mandou um verme que destruiu toda aquela planta. E Jonas se aborreceu, ficou indignado, porque Deus havia destruído a única forma que ele tinha de se abrigar do sol. E Deus faz uma pergunta interessante para Jonas. Está lá no seu capítulo 4,
que ele diz: por que você está assim, tão aborrecido, por conta de uma planta que você não regou, não plantou, não cuidou? E Jonas, aborrecido, chateado, diz ao Senhor: estou realmente zangado, porque era a única forma que eu tinha de me abrigar do calor. E Deus faz uma analogia, uma comparação. Ele diz: você se aborreceu por conta de uma planta que você não plantou. Não poderei eu ter graça e misericórdia de todos os ninivitas, mais de 120 mil pessoas que clamaram, que jejuaram e buscaram por suas vidas? Não eram justos, não havia também justos lá, mas fizeram algo interessante. Eles buscaram o socorro do Senhor. Deus havia dado uma sentença, uma condenação para os ninivitas. Em Gênesis 18, ele diz que ele ouviu falar o que Sodoma e Gomorra haviam feito. Ele queria saber se realmente era verdade. Mas Nínive foi diferente. Enquanto lá, em Gênesis 18, Abraão conversava com Deus, perguntando se haviam justos, Jonas recebe a mesma mensagem, mas em vez de perguntar se existiam justos, ele resolve fugir, porque sabiam que eles eram homens cruéis. Mas mesmo sendo cruéis, Deus disse: olha, a minha graça tem todo o poder sobre essa terra. Eu não me agrado da morte de ninguém. Em Ezequiel, no seu capítulo 18, no verso 32, diz assim, o Senhor dizendo: pois não me agrada a morte de ninguém, a palavra do Senhor. Arrependam-se e vivam. Foi o que os ninivitas fizeram. E Jonas não entendeu. Ele ficou aborrecido e chateado, porque ele sabia que Deus poderia fazer justamente isso. Ele sabia que Deus era misericordioso. Chegou um momento que nós necessitamos da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, da intervenção divina. E como diz o salmista: o meu socorro vem do Senhor. O rei Salomão havia construído um templo para o Senhor. E depois dele haver fazer todo o seu tempo, quando ele acabou toda a obra, ele fez uma oração e um clamor. E em 2 Crônicas 7, no verso 12, diz assim para nós: o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração, e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos que devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome nele esteja para sempre. Meus olhos e meu coração nele estarão. Deus havia dado uma resposta para Salomão, depois que Salomão orou e consagrou o templo, o primeiro templo de Jerusalém. Mas desse texto a gente pode aprender algumas coisas. Nós somos povo de Deus, todos nós, porque Deus havia dado uma promessa para Abraão. Ele disse: ali em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é bendito. Nós estamos passando por um momento de dificuldades, de aflição. O que nos resta fazer é como os ninivitas fizeram: é clamar aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Basta uma palavra do Senhor para que tudo isso mude. E hoje eu queria, juntamente com você nesse instante,
se permitir, eu queria que você, juntamente comigo, orasse. Que a gente possa buscar aquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Pai, em nome de Jesus, nesse instante, Senhor, nós queremos nos apresentar diante de Ti e apresentar, Senhor, as nossas vidas, clamando pela Tua graça, que é maior do que a vida, pedindo a Tua misericórdia, pois elas se renovam a cada manhã, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e apresentar, Senhor, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e toda a terra, Senhor, em todos os lugares que estão sendo afligidos, Senhor, por esta praga. Nós sabemos que Tu tem todo o poder, porque a Tua palavra nos diz que não há nada demasiadamente difícil para Ti. Sabemos que Tu és o Jeová Rafa, o Senhor que sara, que cura por excelência. Que o Senhor possa trazer a cura, a saúde sobre toda esta terra, sobre toda a nação. Que o Senhor capacite os homens que estão estudando, Senhor. Que o Senhor abençoe os dirigentes, Senhor, globais. Dê a eles sabedoria. Abençoe aqueles que estão, Senhor, em linha de frente. Aqueles que não podem, Senhor, abrir mão e estão lá para cuidar das outras pessoas. Fortaleça as mãos de cada um deles e os abençoe, Senhor, ricamente e abundantemente. E assim também, Senhor, nos guarde, nos livre e nos proteja. E aqueles, meu Pai, que já foram infectados, o Senhor possa trazer sobre eles a cura, o Teu bálsamo. E que o Senhor nos dê, Senhor, não somente a Tua paz, que excede todo entendimento, mas estenda a Tua mão, Senhor. E assim como a Tua palavra diz, que os Teus olhos estejam atentos e os Teus ouvidos abertos ao nosso clamor. E que o Senhor nos dê, Senhor, a Tua bênção, a saúde e a Tua paz sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha a certeza e a convicção que Deus, Ele é bom o tempo todo. E uma coisa é certa. Ele